oferecer aos vereadores inscritos para o questionamento pelo tempo máximo de 3 minutos. Admitida a prorrogação a critério da mesa, não devendo exceder o tempo máximo de 5 minutos. Inciso 4. Aos populares regularmente inscritos pela mesa, pelo tempo máximo de 2 minutos. Como dito anteriormente, todos os demais participantes terão o mesmo tempo de 5 minutos. Destacamos, porém, que abriremos o espaço para 2 populares e 1 vereador participarem da audiência. Artigo 2º. Não serão admitidos, sob nenhuma hipótese, à parte durante o pronunciamento dos participantes previstos, dos incisos 1, 2, 3 do caput do artigo. Seremos rigorosos quanto a isto para evitar debates paralelos e situações como réplicas e tréplicas. Parágrafo 4º. A audiência pública não durará mais que 3 horas. Parágrafo 7º. Os interessados da matéria a ser debatida devem, previamente, por escrito, apresentar à comissão exposição conclusiva e o orador deverá limitar-se à leitura de seu pronunciamento sobre a questão em debate. Esta comissão dispensa a exposição por escrito e concede a liberdade para que os oradores possam manifestar-se livremente. Porém, exigiremos que todos se detenham ao tema em debate, no qual seja reajuste da tarifa de esgoto, recapeamento em áreas onde foram realizados serviços pela concessionária, destruição sem recomposição de calçadas para obras pela empresa, interrupções abruptas no serviço de fornecimento de água em residências, discrepância entre consumo e cobranças em residências, relatório de cumprimento de metas por parte da concessionária, a atuação por parte da AGEMAN na fiscalização dos serviços prestados pela empresa, qualidade da água fornecida ao consumidor final, continuados rompimentos de adutoras na cidade de Manaus, causando inúmeros prejuízos aos cidadãos consumidores. Todos os itens elencados que fazem parte do requerimento de instalação da CPI e que se constituem no fato determinado e o limite de atuação desta comissão parlamentar de inquérito. Dadas as explicações e definida a metodologia a ser adotada, passaremos para a composição da mesa. Na composição da mesa, já se fazem presente o relator e autor desta audiência pública, vereador Rodrigo Guedes, vereador membro, vereador Everton Assis, vereador vice-presidente desta comissão, vereador William Alemão, vereador membro desta comissão, vereador Rosivaldo Cordovil, líder do PSDB nesta casa, vereador autor desta comissão, vereador Elisandro Bessa, do Solidariedade. Convido agora para a composição desta audiência o coordenador do Fórum das Águas, Padre Sandroval Rocha. Seguindo a composição, presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Flamanal e vice-presidente do Comitê de Bacias do Tarumã Sul, senhor Gilberto Ribeiro da Silva. Informo que os representantes da AGEMAN
se fazem presente, fica extensivo o convite para compor a mesa, da mesma forma que os representantes da concessionária Água de Manaus sintam-se convidados a compor esta audiência. Seguimos agora para o primeiro orador e autor desta audiência, vereador Rodrigo Guedes, relator da CPI das Águas, pelo tempo regimental aprovado por essa comissão de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Cumprimento também os membros da mesa, os vereadores presentes, vereador Elisandro Bessa, vereador Rosivaldo Corovil, vereador Everton Assis, vereador Ivo Neto, vereador William Alemão, vereador presidente Diego Afonso. Também cumprimento aqui o Fórum das Águas, que está representado pelo Padre Sandoval e pelo meu amigo Gilberto. Cumprimento todos os presentes que estão aqui nessa audiência pública hoje, a imprensa que está dando a publicidade necessária para que todos que queiram possam assistir e também participar, se integrar do assunto, e também os servidores da Câmara Municipal de Manaus e todos que estão assistindo a nossa sessão ordinária da CPI da Água de Manaus. Também cumprimento os representantes da empresa que estão aqui, em nome do CEMI, representantes da Água de Manaus. Senhoras e senhores, vou tentar ser o mais breve possível, porque o objetivo da nossa audiência é literalmente, justamente, ouvir, não falar. Eu preciso apenas fazer algumas considerações, algumas de foro íntimo e também algumas da nossa batalha aqui na CPI da Água de Manaus. Primeiro, que isso foi proposto em agosto de 2021, o primeiro requerimento que eu propus, juntamente naquele momento com o vereador Sassá da Construção Civil, em agosto de 2021. Nós estamos aí parados nas 13 assinaturas e agora em março nós decidimos apresentar um novo requerimento juntamente com o vereador Elisandro Bessa e o vereador e a vereadora Thais Alifa. Conseguimos as assinaturas e demos início à CPI da Água de Manaus. Protocolamos na presidência, a presidência encaminhou para a Procuradoria e a presidência, de forma muito republicana, instaurou esta CPI da Água de Manaus. Agora, permitam-me fazer uma consideração, senhoras e senhores, de ordem pessoal, de foro íntimo. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, participar desta CPI. Propor, eu fiz a minha parte em propor. Agora, participar e, acima de tudo, como relator também, foi uma decisão muito difícil, porque essa não é uma questão simples. Essa é uma questão extremamente complexa, regulada do ponto de vista da legislação, inclusive federal, que nós não temos nenhuma garantia de que vai dar resultado A, B, C ou D. E, vereador Diego Afonso, a gente colocando a cara a tapa. Mas existem decisões na vida, e eu falo também, estando aqui aos demais vereadores, que você simplesmente precisa tomar. E aí, o mundo não pertence aos medrosos, aos que não têm coragem de enfrentar. Porque, reitero, a gente inicia uma CPI sabendo do seu início, mas a gente não sabe do fim. E depois é o nosso rosto que vai ali, né, para frente de um possível resultado que a gente não sabe. Não tem como saber. Então, depois de muita reflexão, decidi topar esse desafio como os demais membros da CPI. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, vereador Ivo Neto, é cobrado lá na sua base. Só que eu quero mostrar aqui primeiro, para vocês, como isto é difícil, esse tema é difícil. Um print aqui, ó. Eu enviei a minha equipe, não sei se já está aqui na equipe técnica. Peço que a equipe técnica de comunicação providencie
a imagem, vereador. O STJ, já adianto aqui, decidiu num incidente de recurso repetitivo, ou seja, um julgamento que reuniu centenas de causas, milhares de causas, eles reuniram numa ação judicial só e formaram um tema que é um julgado que vai gerar uma jurisprudência para todos os demais julgados relativos àquele tema. E esse print, que é do site do STJ, eu peço que cada um de vocês veja isso, ele diz de uma forma clara e taxativa, vai já aparecer aqui, que é legal, palavras do STJ. Às vezes até quando a gente mostra isso, vereador presidente, julgam a gente, pensando que é a gente que está falando isso. O STJ decidiu que é legal a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo que não haja tratamento. Eu já mandei isso em alguns grupos e muitas vezes ficam com raiva de quem está mostrando. Olha como a questão é complexa. O outro print, são dois. É site do STJ, se vocês olharem aqui embaixo, stj.jus. É o site oficial do STJ e ali em cima logo do STJ, dizendo que é legal a cobrança de tarifa de esgoto, ainda que não haja tratamento sanitário, publicado por Superior Tribunal de Justiça. Olha como é complexo. Mas como que a gente vai falar isso lá no bairro que está sendo cobrada a tarifa de esgoto? Como que a gente vai falar para o cidadão? Como que o cidadão vai entender isso? Que não é uma vontade dos vereadores. Aí eu faço aqui também uma defesa da Câmara Municipal de Manaus. Não foi a gente. Foi judicializado por N processos, N instituições e pessoas e foi julgado lá no STJ. E aí a outra decisão, essa já do STF, pode passar? O STF disse que é inconstitucional projeto de lei, qualquer projeto de lei que vise determinar o percentual da tarifa de esgoto, ou determinar uma redução, um aumento, enfim, qualquer percentual. Mas como que a senhora o senhor lá no bairro vai entender que não sou eu, o vereador Rodrigo Guedes, Mário Sandoval, não é o vereador Bessa, o vereador William, o vereador Diego, que a gente não pode legislar sobre isso. Muitas vezes fica parecendo que a omissão é nossa. Lá atrás, no ano de 2012, quando foi quando foi quebrada aquela concessão para uma empresa que estava, até então, com a concessão, foi feito um novo processo licitatório, foi definido o reajuste contratual da Prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus, e assumiu ali uma nova empresa. Nós estamos falando de 2012, ajuste contratual de 80% para 100%. Foi a Prefeitura de Manaus que definiu isso com a Águas de Manaus. E aí, se alguém errou ali naquele momento, foi um erro de 10 anos atrás, que o contrato precisa ser cumprido. Está estabelecido ali no contrato, não fomos nós. E já era 80%. Já era alto. Não saiu de 10 para 100. Já era alto. Em 2012 já era um percentual alto. Por que muita gente não reclamava? Praticamente ninguém. Porque naquela época, eu tenho certeza mais do que absoluta, o vereador Alessandro Breval, citando a sua presença aqui também, que aquilo chegava para 3, 4% da população. 5%. Quanto mais isso vai chegando nos bairros, mais as pessoas começam a sentir no bolso. O peso de se dobrar a conta. Hoje, isso já está chegando ali, pelas informações tanto da Águas de Manaus quanto da AGEMAN, a cerca de 22% a 26% da população.
Então, cada vez mais pessoas vão ficando insatisfeitas, porque antes elas não estavam sendo cobradas. Só que nós estamos na gestão agora, no mandato. Aí pensa, começou agora com a gente. Olha como é complexo a situação. Aí pensa que a omissão é nossa. Então nós criamos essa CPI justamente para a gente, primeiro, tentar uma resolutividade efetiva do caso, tentar discutir com a Águas de Manaus o que pode ser feito para melhorar, porque ela poderia simplesmente dizer, eu não faço nenhuma, nunca, não vou fazer defesa na minha vida pública de concessionário. Mas ela poderia dizer, eu não quero negociar e pronto. Aí a gente ia ficar somente nesse embate, né? Mas a gente precisa tentar também, senhoras e senhores, uma melhoria na prática, não só de serviço, que é o que a gente quer, mas do valor, porque está doendo no bolso das pessoas. Isso é tão complexo. Eu gostaria de saber quanto tempo que eu tenho aqui, só para me orientar. Já passou, presidente? Está no tempo regimental ainda. Muito obrigado, presidente. Eu falei que seria rápido, mas, enfim, isso é tão complexo que, olha como não é simples. Muitas pessoas confundem ainda a rede de drenagem com a rede de esgoto. Rede de drenagem é aquela rede da prefeitura, seja atual ou antiga, e aquilo que muita gente antes conectava direto, aquilo não é o esgoto. Muita gente pensa que aquele bueiro, muita gente fala que é o bueiro do esgoto. Não é. Aquilo é bueiro de drenagem. A rede é de drenagem, aqueles tubos maiores. A rede de esgoto é onde já passou, no São Raimundo, no Educandos, que quebraram a rua recentemente, principalmente junto com as obras do Prosamin, quebraram a rua para botar uma nova tubulação. Aquela de 20, 30 anos atrás não é rede de esgoto. E aí o que se joga muitas vezes, aquele tubo de fato é conectado no Igarapé, e as pessoas veem ele saindo no Igarapé, e às vezes sai esgoto lá, porque muita gente conectou a sua residência na tubulação de drenagem e acha que aquilo é um esgoto. Aí vem caindo aqui no Igarapé da Avenida Brasil e pensa que é um esgoto que ele está. Então é uma questão, senhoras e senhores, não é simples, não é fácil de ser resolvido. Já ficou muito claro para a gente, isso já concluo, presidente, que houve a omissão da AGEMAN em não autuar, porque num contrato que o poder concedente ele concede para a iniciativa privada via licitação, qual é a sua obrigação? Em fiscalizar aquele contrato, e se a Águas de Manaus, no caso, não estiver cumprindo alguma das diretrizes, estiver faltando água na casa das pessoas diariamente, aí cabe ao poder concedente multar, punir. E isso já ficou muito claro para a CPI da Águas de Manaus. Isso já ficou muito claro e já estamos vendo todos os mecanismos possíveis para não permitir essa omissão do poder concedente. Uma omissão, inclusive, que permita-me dizer, da minha parte, falo por mim, criminosa. Isso é grave. Isso nós não podemos permitir. Agora, outras questões foram estabelecidas, André, lá atrás em contrato, não é culpa nossa. E nós estamos tentando ajudar a população. E correndo risco ainda. Porque muita gente, quando a gente fala em conversar, apresentar uma proposta com a Águas de Manaus, pensa que a gente está negociando, a gente não nem senta com a Águas de Manaus, a gente está fazendo via documento, porque a gente quer, acima de tudo, todas as nossas reuniões internas, a gente falou, a gente quer tentar trazer uma melhoria para a população no que dói também no bolso. Não só que não falte água, essa é uma das metas, não só que a Águas de Manaus faça o recapeamento adequado das vias, mas tentar melhorar, porque é no bolso que as pessoas estão sentindo também. E essa é a nossa missão da CPI. Eu peço desculpas pelo alongar do tempo, a gente quer ouvir cada um de vocês. Essa é a primeira audiência pública da CPI da Águas de Manaus. Vamos fazer nos bairros também da cidade, porque é só ouvindo que a gente consegue chegar em alguma solução. Nos bairros, por zonas também, e cada um de vocês sabendo, que eu falo também pelos membros aqui para vocês dizer, o nosso intuito é, mesmo que muita gente não compreenda, mas é chegar em algo que seja mais justo. A gente não vai chegar
muitas vezes no que a gente quer ou no que a população quer. Mas a gente poderia simplesmente fazer como Pôncio Pilatos, lavar as mãos, não correr risco de ser atacado e dizer, se virem aí, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me expor. Mas isso não é a característica de pessoas que têm, por princípio de vida, procurar fazer o melhor pelo próximo. Muito obrigado e que tenhamos uma grande audiência pública. Muito obrigado, presidente. Após o orador, vereador Rodrigo Guedes, relator desta comissão, seguindo o rito, e o rito aprovado por esta comissão, segue os oradores inscritos, representantes. O próximo orador, Padre Sandoval, coordenador do Fórum das Águas, pelo tempo de 5 minutos. Seguiremos 2 populares, representando a população da cidade de Manaus, e 2 vereadores. E assim seguiremos. Próximo orador, pelo tempo regimental, Padre Sandoval, coordenador do Fórum das Águas, pelo tempo regimental de 5 minutos. Então, boa tarde para todos, todas, vereadores que compõem a CPI da Águas de Manaus. E toda a população aqui representada por esses movimentos sociais, MNLN, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Fórum das Águas e comunitários que estão aqui presentes também. Eu gostaria, primeiramente, de começar aqui a nossa fala, primeiro, enfatizando uma coisa que, para mim, parece que para a cidade inteira de Manaus, é sobre a questão da insustentabilidade da privatização aqui. Sabe que a empresa é uma empresa privada, é a iniciativa privada que assumiu o serviço de esgotamento sanitário e abastecimento de água no ano 2000, né? Já são 23 anos de privatização, 23 anos de concessão. E o que a gente percebe é que, ao longo dessa trajetória de 23 anos, é que essa privatização é insustentável do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Por quê? Veja só, tem alguns dados sobre a questão social na cidade de Manaus. Foi feita uma pesquisa recente com os dados do imposto de renda, que diz o seguinte, que a renda média da população de Manaus é de R$1.000, R$1.012, para ficar mais detalhado, R$1.012, né? É a renda média, né, da população. E também, numa pesquisa recente também, a partir do IBGE, diz o seguinte, que 53% da população, 53% dos domicílios, das moradias da população de Manaus estão em aglomerados subnormais. O que é isso? Favelas, palafitas, ocupações, né? Então, são moradias extremamente vulneráveis, de pessoas pobres. Então, o que a gente percebe aqui é que a cidade de Manaus não vou dizer pobre, mas é desigual, né? Tem pobreza e desigualdade. São as marcas da cidade de Manaus, né? E aí, esse pessoal, veja só, com R$1.000, né, que é a média a renda média, né? Tem que sustentar a sua família, né? Tem que sustentar a sua família com alimentação, com vestuário, né? com a moradia, com energia, com saúde, né? Com alimentação, enfim, não dá para a gente simplesmente impor mais uma privatização com taxas, com tarifas tão elevadas. Então essa tarifa é muito elevada. A privatização na cidade de Manaus da água, que é um elemento tão básico, tão, digamos assim, essencial, é uma perversidade. É uma perversidade, sabendo que as pessoas não podem pagar nem o básico, então é mais uma tarifa elevada para explorar, né,
para explorar e que é imposta a essa população que ganha menos de R$1.000 por mês. Então, do ponto de vista econômico, essa privatização é totalmente insustentável, né? Ela não deveria acontecer se a gente olhasse para a situação da nossa população, né? A não ser que entre o governo, que apareça o governo do Estado para sustentar essa privatização, que é o que está acontecendo, né? É o Estado que está sustentando essa concessão, né? Através de recursos públicos, construindo, por exemplo, um programa que custou 365 milhões de reais, construindo uma ET que custou quase 100 milhões de reais, tudo dinheiro público, até as tarifas sociais são sustentadas pelo Estado, por dinheiro público. Portanto, é mais do que evidente de que essa privatização não dá certo, só vem mesmo para como que impor mais uma carga extremamente pesada. Um outro ponto que gostaria de colocar também, só para terminar, o nosso tempo aqui já está avançado, desculpa, né? O tema da inadimplência, que inclusive é uma pergunta que eu tenho para fazer para a empresa. Qual o percentual de inadimplência que atualmente temos na cidade de Manaus? Que deve ser altíssimo. Há 2 anos atrás era quase 20%, né? Agora deve ser mais de 20%, né? E o outro aspecto também que eu gostaria de falar é que o que justificou a privatização em 2000, as metas que justificaram essa privatização no ano 2000, não foram cumpridas. Uma meta muito clara que estava na privatização, no contrato de concessão, era que hoje nós teríamos 90% da cidade coberta com tratamento de esgoto. Coleta e tratamento de esgoto. 90%. Então, essa meta que justificou a privatização não existe mais, ou seja, a privatização não tem mais sentido, não tem mais justificativa. Não tem mais justificativa, né? Porque essa meta, eu tenho certeza, hoje a gente tem o quê? 25%, segundo os últimos dados, né, de água, de esgotamento sanitário, né? Eu tenho certeza que quando foi feita a privatização, fosse fazer uma proposta de meta, que hoje, 2023, fôssemos ter somente 25% de água e esgoto, esta privatização não teria sido feita. Mas é o que a gente tem. Foi por isso que prometeram, né, que estipularam em relação à meta 90% e não cumpriram. Portanto, não existe justificativa razoável, justificativa econômica, justificativa ética e justificativa técnica para que essa privatização aconteça. Existe uma justificativa política. Né? Política parece que existe porque os prefeitos, os governos estão sempre passando a mão, estão sempre se omitindo, né, em relação ao que acontece na cidade. Então, há uma justificação política, mas justificação técnica, ética, não existe, não tem sentido essa privatização. Né? O outro ponto, finalmente, que eu gostaria de destacar, é dizer o seguinte: essa concessão que começou em 2000, está sendo, eu estou chamando de a concessão das CPIs. Já são 3 CPIs. 2005, recomendação principal, quebra do contrato de concessão, não foi aceito. 2012, recomendação principal, quebra do contrato de concessão, não foi aceito. 2023, terceira CPI. Quantas CPIs a gente vai ter mais durante essa concessão? Quantas CPIs? Faltam ainda o quê? Até 45, faltam mais de 20 anos. A gente vai ter ainda 4 CPIs daqui para lá? Tudo isso implica, tudo isso é claro, pessoal, que evidencia que essa concessão não está dando certo. Essa concessão é cheia de contradições. E isso está muito claro. E eu gostaria só de destacar esses pontos, né, e dizer que a gente, o Fórum das Águas, a população, né, quer uma gestão mais democrática, uma gestão democrática do saneamento, onde o povo, as populações, os movimentos possam participar e decidir também sobre os recursos e como a gestão é feita. Portanto,
é uma gestão pública, gestão pública, transparente e popular. Próximo orador inscrito, senhor Gilberto Ribeiro, presidente das associações de moradores do Conjunto Flamanal. Boa tarde a todos e todas. Aproveitando aqui para agradecer o presidente dessa mesa, da Casa. Em nome dele, eu cumprimento os demais vereadores e a todos aqui presentes. Se as pessoas me olharem, agora alguém disse para mim o seguinte, que eu estava bonito porque eu estava vestido de preto. De repente, para quem não enxerga aqui, de repente pode ter alguém, eu estou com uma blusa por dentro, umas folhas. Então, para quem entende um pouco da questão ambiental, dá para perceber que aqui tem folhas de árvores verdes, que é esse o mundo que a gente vive. Eu quero começar a minha fala, primeiro, ao complementar essa iniciativa da CPI, porque ela é uma oportunidade que a gente tem para falar das águas. E aí, falar de águas apenas da concessionária hoje é interessante, né? É do conhecimento de todos que somos um estado com o maior volume de água doce do mundo. E não posso deixar de perguntar até quando teremos o direito a utilizá-las. O nosso patrimônio maior está morrendo e está sendo privatizado. E é por isso que eu também me pareço que estou de luto. Não é pela privatização, mas é porque os nossos igarapés de Manaus estão morrendo, parte deles já estão mortos e, portanto, invisíveis. Apenas a gente vai perceber ao se aproximar dele que ele está podre, dado o mau cheiro que tem esses igarapés. Aí eu fico a perguntar novamente, até quando vai chegar o socorro para aqueles igarapés que ainda estão vivos ou estão à beira da morte? Aqui nós estamos numa casa onde nós temos os competentes vereadores que podem, se quiserem visitar, por exemplo, o nosso igarapé do Gigante. Nosso igarapé do Gigante, que é uma fonte que foi, né? Nossos igarapés, de modo geral, já foi uma fonte de renda e um espaço de lazer. E hoje, eles são uma rede de esgoto a céu aberto. Para quem conheceu o igarapé, por exemplo, Ponta da Bolívia, né? Tarumã, Cachoeira do Tarumã, hoje a gente não pode mais estar ali próximo daquele igarapé. Essas fontes de recursos hídricos, algumas estão mortas ou invisíveis, como eu disse. Invisível por quê? Porque quando esses igarapés, eles se tornam esgoto ou transporte de resíduos sólidos, que nem é o caso do igarapé do Gigante, ninguém olha mais para ele porque não tem interesse, nem parte da população tem essa consciência da importância da existência desses igarapés. E vou falar mais um pouco do igarapé do Gigante. Ele não é só uma fonte de água que pode ser importante, que é importante para o nosso igarapé, por exemplo, ele é um contribuinte do igarapé Tarumã-Açu, um dos rios mais bonitos que tem nessa região. Mas ele também tem uma grande quantidade de fauna e flora que precisa ser preservada. E aquela fauna e aquela flora depende do igarapé do Gigante. Mas também nós poderíamos, ao preservar aquele igarapé, nós também estaríamos
levando para a mesa do cidadão que hoje passa fome alimento, porque ele tem muita tilápia, por exemplo, e que estão pescando. Tem pessoas comendo aquele peixe dentro de uma água que a gente não sabe qual o contaminante que tem dentro. Essa é uma outra preocupação nossa. Por isso eu vim aqui mais para pedir, porque era uma oportunidade para falar de água, mas como é que nós vamos falar de água, da qualidade da água que recebemos em casa, ou muitos daqueles que não recebem e tem que pagar, tipo assim, o esgoto? Será que está correto pagar um esgoto que não existe? Ou será que não está faltando um planejamento muito claro dessa questão do esgoto que mata nossos igarapés? Dito isso, senhores e senhoras, eu pergunto, por que pagar água tão cara? Se a cada dia que passa nós vemos os nossos igarapés sendo mortos. Isso é justo? Por isso fica para os nobres vereadores que dão andamento a essa CPI, que façam essa avaliação, que abram os olhos e que vejam que nós temos igarapés morrendo, e como o igarapé Água Branca, o único que tem vivo em Manaus, que serve inclusive de base de laboratório para as faculdades do estado do Amazonas, para fazer pesquisa e para levar conhecimento para os acadêmicos dessa cidade. Portanto, eu quero agradecer primeiro pelo convite, e desde já me coloco à disposição como liderança de um bairro chamado Planalto, banhado pelo Igarapé do Gigante, e portanto morador daquela região. Eu gostaria que todos abrissem os olhos para um dia a gente ter aquele igarapé despoluído. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Everton Assis. Antes de passar a palavra para o vereador Everton Assis, quero registrar a presença do vereador Ivo Neto, das faz presente, vereador membro desta CPI, vereador Sandro Breval. Desde já deixo a inscrição aberta também aos novos vereadores. Com a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, vereador Everton Assis. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar a senhora Leila Gomes, do Movimento Nacional de Luta pelas Moradias. Seja bem-vinda à Casa do Povo. Marci Soares, vice-presidente do Conselho Nacional Laicato do Brasil, seja bem-vinda também. Sandra Medeiros de Souza, presidente do Conjunto Augusto Montenegro, seja bem-vinda a esta casa. Cumprimento na pessoa do senhor Walter Calheiros, do SOS Encontro das Águas. Senhor Leonardo Faria dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Residencial Mestre Chico II, seja bem-vindo também a esta casa. Francisco Pinheiro, do bairro João Paulo, Zona Leste da cidade de Manaus. Senhor Gilberto Ribeiro, do Conjunto Habitacional Flamanal, que há pouco aqui discursou. Aos amigos, irmãos, companheiros desta luta, eu quero iniciar o meu pronunciamento chamando a atenção, porque eu publiquei nas minhas redes sociais, falando dessa luta nossa, da CPI da água de Manaus, e foram até as minhas redes sociais, senhor presidente, e de certa forma até criticaram, porque hoje as pessoas não acreditam. Como aqui há pouco foi dito, houve uma CPI em 2005, houve uma CPI em 2012 e agora uma CPI em 2023. Mas eu quero dizer a todos os presentes e a você que possa nesse momento estar nos assistindo, nos ouvindo, de que nós nos reunimos, assinamos essa CPI e aqui estamos nesta luta ativa para dar uma resposta positiva a vocês, porque nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento.
nós andarmos nas comunidades e os moradores, os cidadãos, reclamarem a nós, vereadores, que somos a ressonância nesta casa aqui, do povo, reclamarem para nós. Chega uma enxurrada, literalmente, de denúncias que não tem abastecimento no seu bairro, na sua rua, que não chega água na sua torneira. E assim é todos os anos, é a todo momento. Como também ontem, e aí eu quero aproveitar e deixar aqui, houve o rompimento da adutora lá na Estrada dos Franceses. O que a Geman, presidente, está fazendo? Qual é a resposta que ela está dando aos moradores daquele local, daquela adjacência? O que a companhia está fazendo para que não falte água na torneira? Então tem muitas coisas. Eu quero aqui aproveitar para dizer que aqui não tem negociata não, tá? Aqui não existe negociata. Existe o compromisso dos vereadores em dar uma resposta positiva à população. É para isso que nós estamos nessa luta. Porque chega, acabou. E a AGEMAN, que é o órgão fiscalizador, tem que fazer o seu papel. Está multando, está fiscalizando, está cobrando, está notificando. Eu vou logo dizendo, eu sou a favor do afastamento do presidente da AGEMAN, do diretor-presidente da AGEMAN. Porque está sendo omisso, não está fazendo o que lhe é de direito. E quando se fala em água aqui, todos nós temos os direitos, os nossos deveres e nossas obrigações. O que nós estamos fazendo para preservar? O que nós estamos fazendo contra o desperdício de água? Já concluo, senhor presidente. Então, cabe uma reflexão de cada um de nós. Eu tenho certeza que isso daqui é minúsculo na frente de tudo aquilo que nós estamos buscando, porque nós estamos buscando para a população inteira da cidade de Manaus. Amanhã começaremos a diligência na zona norte da cidade de Manaus. Nós iremos em loco toda a comissão da CPI para nós vermos aonde é que está doendo lá, naquele morador, naquela casa onde não chega água com a qualidade. E também nós iremos fazer sim o teste para saber se esta água que lá chegue, se ela é de boa qualidade. E aí eu queria encerrar, senhor presidente, me permita, eu queria que a técnica colocasse, para finalizar, um vídeo. Esse vídeo, senhores, ilustra bem. Eu, como morador do bairro do Coroado, passei um tempo hospitalizado. Foram lá, quebraram a minha calçada, não tinha ninguém em casa. Fizeram isso sem a minha permissão, sem a permissão de ninguém da minha casa. Quebraram a calçada e lá passou-se longas datas. E aí, na última reunião, eu falei isto, não passou, doutor Daniel, não passaram uma hora e foram lá e fizeram um reparo. Mas eu quero dizer, muito obrigado, mas eu quero dizer também que é preciso o quê? Estar como vereador. E quem não é? E quem não tem como chegar? Quem não tem como gritar? Vai ficar à deriva? Vai ficar sem o serviço, o reparo? Então, eu finalizo dizendo que confiem que esta CPI, que esta comissão dará sim uma resposta positiva a toda a população da cidade de Manaus. Tenho dito, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Everton Assis. Agora eu gostaria de chamar imediatamente o vereador, presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, para o seu pronunciamento, o vereador Diego Afonso. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, em nome do vereador relator, vereador Rodrigo Guedes, cumprimentar, saudar cada membro, cada vereador aqui presente. Em nome do padre Sandoval, cumprimentar todos os movimentos de classe representados neste ato pelo padre Sandoval, que me antecedeu aqui na fala. Em nome do senhor Gilberto Ribeiro, cumprimentar todos os movimentos sindicais de habitação aqui, cada popular, presentes aqui, de diversas zonas da cidade de Manaus. E aqui dizer, primeiramente, em cima da fala do vereador Everton Assis, em cima da fala do vereador relator desta comissão, Rodrigo Guedes, dizer da responsabilidade que cai sobre os ombros de cada vereador aqui. E aqui eu quero, de antemão, aqui parabenizar a transparência ética do vereador relator Rodrigo Guedes, que diversamente foi atacado, inclusive esta semana, vereador Rodrigo Guedes, pelos mesmos que não assinaram esse instrumento. O instrumento, essa comissão, não é de nenhum vereador aqui, é uma demanda já antiga, declarada aqui pelo padre Sandoval, representando cada comunitário aqui essa tarde nessa comissão. Eles não estão atacando o relator ou o presidente desta CPI ou cada membro, estão atacando a população. Já é uma demanda de décadas, dita aqui a terceira CPI, porém, vocês podem ter a máxima certeza que esta comissão já conseguiu grandes vitórias jamais vistas, pela responsabilidade, pela transparência em cima da realidade do povo. Tem matérias, tem projetos que nem a sociedade discute esse instrumento aqui dentro da Casa do Povo, que é uma audiência pública. Há matérias que são votadas nesta casa, vereador relator, que não há discussão alguma. Se nós, que somos representantes do povo, não discutir com vocês como é que nós vamos defender a realidade, como é que nós vamos discutir uma real tarifa de esgoto, como é que nós vamos discutir avanço no sistema de abastecimento de água da cidade de Manaus, se nós não ouvirmos vocês. E é dessa forma que eu fico muito tranquilo, com a máxima transparência, em dizer a vocês que essa comissão já vem dando resultado e dará a cada semana, em cada discussão, como essa, como foi recentemente a tarifa 10, antecipada pela prefeitura, quem detém, através de reajustes, através de decreto, de fato, a responsabilidade de baixar, de melhorar esse contrato de concessão pública, porque é devido a ela também a fiscalização feita pela AGEMAN. E é dessa forma que eu quero aqui, relator e vereador Rodrigo Guedes, aqui, dizer que todos aqui estão emanados com Vossa Excelência em qualquer embate, em qualquer confronto, e tirar qualquer pecha, qualquer palanque político, por aqueles que tentaram obstruir esse instrumento da CPI, que é uma demanda da população. É dessa forma que hoje eu quero ficar muito tranquilo, se nós possamos daqui sair com um objeto em comum, um caminho aqui para a tarifa, um caminho para o sistema de abastecimento, pela qualidade, pela discrepância também do valor que foi reajustado da conta de água no último ano, colocado já por diversos comunitários e diversas denúncias que já chegaram nesta comissão. É para isso
que esse instrumento CPI, a audiência pública, é o fórum pertinente para as discussões, para que vocês tragam o caminho, aonde está a disparidade, onde não está chegando o esgoto, aonde está o aumento abusivo da tarifa, da mesma forma da conta de água prestado pelo serviço desta concessionária. Essa demanda é antiga, mas se nós aqui saímos aqui com um caminho em cima da realidade de que cada liderança, cada morador trará no seio desta audiência pública, eu não tenho dúvida que nós caminharemos logo, não para um acordo, mas um termo de ajuste, de gestão, ou um relatório que possa falar, transferir no final desta comissão a realidade do que vem passando a população em diversas zonas da cidade de Manaus, aqui representadas por vocês. No mais, meus amigos, eu me coloco à disposição. O meu compromisso com a CPI, com a cidade de Manaus, sempre foi prezando pela transparência, pela ética e principalmente pela eficiência dos serviços públicos prestados em cada concessão pública. Esse é o nosso dever, enquanto vereador, principalmente fiscalizar o Executivo Municipal, e é para isso que nós instalamos essa CPI, é para isso que temos esse instrumento de audiência pública, para, em cima da demanda de vocês, o que vocês apresentarem essa tarde aqui é que vai balizar o nosso caminho de investigação, a nossa linha para a próxima oitiva, da mesma forma diligências que amanhã iniciarão logo cedo na Zona Sul, na Zona Norte. Eu não vou antecipar para vocês o bairro, mas, até porque é uma diligência, nós precisamos do máximo de sigilo para que possa, de fato, acompanhar, fiscalizar o sistema, a qualidade da água, da maneira que a população da nossa cidade já não aguenta mais. Chegamos a esse ponto porque se exauriu a quantidade de audiência pública, a quantidade de CPI, mas eu quero dizer a vocês que o relatório da última foi um dos primeiros pedidos dessa comissão, e é um caminho que nós não seguiremos. Nós queremos, de fato, dar resultado à população, porque quando instalamos essa CPI, corríamos os 4 cantos dessa Câmara Municipal e lá fora também, que era mais uma CPI para virar impeachment. E eu dei a minha palavra e o meu mandato, que seria assim, com resultados efetivos na qualidade do abastecimento da água da nossa cidade. Portanto, era o que tinha a dizer e contribuir. Não vou me alongar mais, senhor presidente, relator desta comissão, mas fique aqui o meu compromisso de transparência e ética na condução dos trabalhos desta CPI. Era o que tinha a dizer e contribuir com essa audiência pública dessa tarde, dessa manhã. Muito obrigado, presidente Diego Afonso. Passo novamente a presidência dessa audiência pública e o presidente fará a convocação do próximo a fazer seu pronunciamento.